O melhor podcast de MMA do mundo vai contar tudo sobre o terrível UFC México deste sábado para você. Vem. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas. Eu sou quem? Fabiano Rampazzo. O que eu tô fazendo? Pisando no octagon. Aonde? De 3 tapinhas. O melhor e mais, ou melhor, e menos humilde podcast da internet brasileira. O que a gente vai fazer hoje, né? Vamos repercutir quem venceria Chimaev. Quem vai vencer Chimaev, se é que alguém o fará? E o UFC México deste sábado? Tá bom ou tá péssimo? Dá para dizer que é top 10 piores cards da história? Ou eu tô louco, tô exagerando, enlouqueci, maluquei? Você que veio do YouTube, já deixe seu like aqui na confiança, porque ele é importante pra gente, por favor. Você, cavaleiro, donzela, que veio pelo Spotify, depois dá um pulo lá no YouTube, dá um likezinho pra gente também, porque ajuda. E vamos começar, como sempre, trazendo as minhas esfinges, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, Igor Meloto, do MMA Meloto, para repercutir o mito ou verdade. Começando pela chamada da thumbnail. Chamada da thumbnail, Khamzat Chimaev é hoje imbatível no UFC. Favorito será e seria favorito contra qualquer lutador de qualquer categoria. Chega mais, Meloto. Mito ou verdade? Mito, gente. Mito. Não tem como um cara que ele é totalmente unidimensional, né? Assim, tem uma progressão boa, tem. Ele ser favorito contra todo mundo. Inclusive com caras completos que poderiam, de repente, manter essa luta em pé, ou até mesmo fazer ele cansar. A gente sabe que o Hamlet Maia tem um problema no gás, né? No cardio, né? Então, ao meu ver, ele não conseguiria vencer alguns meio pesados, não, gente. Acho que é demais. Ele era meio médio, subiu pro peso médio, tá mostrando que é muito Não é só meio pesado, inclua peso pesado nessa minha afirmação também. Exato, eu acho que deu mais exagerada aí, hein? Peso pesado também não é tão cheio de mosca morta. Ele ganharia do Tom Aspinall? Só uma coisa. Não, então vamos lá. Primeiro, eu estou considerando o Tom Aspinall fora, tá? Até porque para mim ele não volta mais pro UFC. Tom Aspinall fora, e considerando que ele se prepararia para tal categoria, né? Se fosse fazer uma luta de peso pesado, faria toda uma preparação para tal. Mas para você continua sendo mito, certo? Continua. Barbie, e tu? Então, senhoras e senhores, pra mim, seu capitão, o 10º planeta, eu vos trago a verdade. É mito também, pô. A gente tá falando assim, imagina esse cara subindo pro peso pesado e tendo que lutar contra alguém tipo o Kuniev. Eu não acho que o Kuniev seja grande coisa, e que isso fique bem claro, mas eu acabei de ver o Kuniev defender todas as quedas do monstro da capacidade atlética, que é o Malhadinho, sem grandes problemas. E tipo assim, o Chimaev, você falou dessa questão dele se preparar para a categoria, beleza, mas eu acho que o Chimaev, ele é meio que feito pro peso médio, sabe? Eu acho que ele era um peso meio médio muito grande, eu acho que no peso médio ele tá bem ali na conta. Eu acho que inclusive essa possível subida dele pro meio pesado, ele já vai ficar um pouco menor do que os caras, mesmo que ele faça um ganho de peso bem bacana. Tipo, você coloca ele do lado de monstros, tipo o Prohaska ou o Uber. Pode até ser que ele ganhe essas lutas, mas ele definitivamente entraria com uma desvantagem de tamanho aí. Aí você vai colocar contra caras tipo Cassius Blades, caras tipo o Kuniev, que são caras que defendem muito bem as quedas, que tem um wrestling de alto nível. Tipo, a gente sabe que a categoria dos pesados não é a melhor categoria do planeta, mas aí a gente sabe muito porque os caras se valem de uma capacidade de meter a mão na... Todos esses nomes que você falou aqui, você acha que seria favorito, o teu palpite estaria neles contra o Chimaev? Sim. Todos que você falou. Uber de Prohaska, não. Eu acho que... Uber de Prohaska, não.
Prohaska não. Uber que eu teria que pensar, mas provavelmente não. Eu não tenho muita informação do Uber lutando contra o Rattler. Acho que eu iria de Kimaev, mas Kuniev, Blades, eu apostaria nele. Kimaev se prepara para o peso pesado e pega Poatan. Quem vence? Cara, tem tantas variáveis aí. Você tá me... Não é hora de ADLP. Quem vence? Agora, pode mudar de ideia depois. Eu sei lá, bicho. Arregou. Coloca aí, Meloto, arregou. Arregou. Meloto, quem vence hoje? Poatan ou Kimaev com que vai se preparando para subir no pesado essa luta, hein? Eu acho que o Kimaev venceria. Você nunca viu o Kimaev nem no peso e meio? Chiu que você arregou. Ó, você vem pra cima de mim que eu te dou uma na cara. Você arregou, agora você fica quieto. Meloto, que peso pesado venceria o Kimaev, que você seria favorito contra o Kimaev, já que o Poatan não? Tá, o Francis Ngannou pode contar quem tá fora do UFC também? Claro que não, falando do UFC. Tá, porque senão eu colocaria, de repente, até o Malhadinho nessa lista, viu? Porque o Malhadinho tem um Vou antijogo. repetir a pergunta. Hamzat Chimaev é hoje imbatível no UFC? Tem alguns pesos pesados que venceriam ele, sim, com certeza. O Curtis Blades, eu acho que anula ele. Certo. E aí, a vantagem física é muito grande. Mais algum? Eu tô tentando lembrar aqui do ranking, né? Eu tô olhando pro ranking aqui, vamos ver. Bom, vamos lá. Kuniev, o Bargo mencionou Kuniev. Kuniev e... Anula. Pelo tamanho e vantagem física também. Vai ter que ser um cara com uma defesa de queda muito ruim pra perder. Eu acho que o Volkov também consegue anular ele. Tá. Vamos passar para a próxima? Deixa só eu colocar meu ponto aqui. Vocês estão baseando a decisão de vocês basicamente no tamanho dos lutadores e na força deles. Eu entendo que o brilhantismo do Kimaev como lutador não está na sua força, e sim na sua técnica para conseguir as quedas. Por isso que eu acho que ele teria chances relevantes e minha moeda estaria nele contra qualquer lutador do UFC hoje. Qualquer. Kimaev contra qualquer um, do Pantoja ao Ciugani. O meu dinheiro está no Kimaev. Até mesmo contra o John Jones, se ele tivesse na ativa? Não. John Jones e Toesp não, mas eu tô considerando os dois fora. Tá. Sabe qual que é o negócio? É que você falou essas questões aí da diferença física, porque, cara, são 40 quilos de diferença aqui, sabe? Do peso que ele tá batendo pra competir pro limite do peso pesado. Mas ele estaria mais forte. O John Jones é um exemplo disso, né, Barbie? Cara, com certeza, mas o John Jones... Era um ectomorfo, era um magrelo ectomorfo, ficou mais gordo que o Faustão. Mas eu considero esse um mau exemplo. Eu achei que ele chegou mal nos pesados. Eu achei que ele lutou mal, ele tava lento. Mas é um bom exemplo de como um corpo pode se transformar e se adaptar. É nesse sentido que eu quis dizer. Ele consegue chegar mais pesado e mais forte. Mas, enfim, meu ponto é esse. O meu veredito, o meu palpite estaria no Hamzat, mas eu não ando com muita moral aqui, né? Andei dizendo que Malhadinho ia ser campeão, não dá nem para saber porque ele já foi demitido. Andei falando que Lock Dog ia passar o carro em todo mundo, não viu a cor da bola no começo do segundo round contra Bautista. Então, minha moral não está tão alta aqui. Contudo, o meu voto é que o Kimaev venceria alguns com grande dificuldade, mas passaria por todos os lutadores hoje do plantel, ranqueados hoje no plantel, tirando o Tom Aspinall e o John Jones, que para mim não voltam mais. E vamos para a segunda sentença de Fabiano Rampazzo para suas esfinges. Fabiano Rampazzo, o apresentador do melhor podcast de MMA do planeta, não estaria errado se der nota 1 para o card deste UFC México que acontece este sábado? Meloto, fala. Eu acho que sim, cara. Acho que tá errado.
É mito, cara. Assim, o card tá certo que ele tá fraco se a gente comparar com outros eventos, outros Fight Nights. Só que eu acho que a régua, ela acaba descendo um pouco mesmo, porque é no México. Então, tem que comparar com os eventos que ocorreram no México. Esse card aí, ele não tá tão diferente de um... Tem eventos numerados que ocorreram no México, que eles só botavam uma disputa de cinturão ali, mas o card era nesse nível, Tá sabe? certo, tá certo. É mito. Barbie, Eu acho que é mito também, mas por uma. como assim, Barbie? Você odeia o Dana White, eu achei que você ia me abraçar nessa. Eu vou te explicar, eu vou te explicar. É por um ponto de vista muito diferente do Meloto, inclusive. Eu acho que o Meloto está completamente errado. Que avaliar só conforme os caras do México, que o problema pra mim aqui, Rampa, é que eu acho que você já deu nota mais alta pra card pior, sabe? Eu realmente acho que a gente teve uma sequência de cards no ano passado que eu consideraria no mesmo nível ou pior do que esse aqui. Então eu acho que dar nota 1 pra esse card não é muito condizente. Mas é isso, tipo, não é que o card esteja bom, não. Tá terrível. Tá terrível. O nosso padrão que tá muito baixo. Se a gente tivesse padrão um pouquinho mais alto, todos esses caras seriam nota 1. Eu só queria deixar claro que existe uma grande diferença entre eventos que ocorrem em Las Vegas, principalmente numerados, e eventos que ocorrem em regiões específicas do mundo. Eles vão ter que colocar a gente daquele local específico, gente. Então, dependendo da safra, o card não vai ser tão bom mesmo. Bom, eu quero dizer para você, Barbie, que a nota de corte que eu dei aqui não foi 1, foi 2. E eu já havia dado nota 2 para outros cards do ano passado ruins também, como nota de corte. Então, eu estou tentando, me esforçando para manter a coerência aqui. É que eu fiquei tão puto quando eu fui analisar luta por luta, que eu falei, mano, não vai dar nota 1 pra essa porra, mas eu concordo que tem que ser pior do que isso para ser nota 1. É nota 2, o card está terrível e vamos pro Rampazzo Reage. Rampazzo reage. Abre aspas para o William, também conhecido como M. William XX. Meloto, Barbie, vocês leram isso aqui? Acho que não, hein? Comentário curtinho do William, mas que fez meu coração aquecer neste frio de São Paulo. A gente tá no verão e São Paulo tá fazendo 19 graus toda noite. É um nojo, né? Um nojo. Eu tenho nojo disso. Abre aspas pro Will. Que canal bom, cara. Obrigado. Cara, bem-vindo. Seja bem-vindo, William XX. E obrigado por esse comentário que só deixa a gente mais comprometido em seguir entregando isso, apesar dos pesares. Teremos novidade, hein? Em 3 tapinhas. Só vou falar isso por enquanto. Tem uma novidade por vir aí. Não é nem pro final do programa. Calma, calma. Tá? E o UFC México, Moreno versus Kavanagh. Vamos analisar esse card para ver se eu enlouqueci. Bom, o UFC passado, que estava bem mequetrefe, eu dei nota 5, nota de corte. Foi um bom evento, sobretudo o card principal. Foi realmente mais interessante. Nota final 3. Nota para o evento passado 3. Para este card, eu já antecipei, eu estou dando nota de corte 2. Significa que se o evento for espetacular, se tiver nocaute finalização no primeiro round, lutas incríveis, for o melhor evento do planeta, a nota deste evento vai ser 2. Ah, mas como assim? Você enlouqueceu? Se for incrível, tem que ser 10. Não, ele está partindo de uma nota de corte 2. É isso que a gente faz aqui em 3 tapinhas. É que nem na ginástica olímpica. A acrobacia que a ginasta ou ginasta vai fazer parte de uma nota de corte com o nível de dificuldade que ele se impôs nos exercícios dele. Então, se for impecável, se ele executar perfeitamente, ele não pode receber nem 10, nem 9, dependendo, porque o nível de dificuldade que ele só se propôs fazer uma cambalhota. Então, este card está me apresentando uma patifaria. Como é que eu vou dar uma nota maior do que 2? Se for espetacular, vai ser 2. Este card, o México, e não brinque comigo, porque pode receber 1 ou 0 nessa bagaça. Então, Meloto, por favor, convido você para chegar mais, com sua bela voz, com seu boné para trás. Olha, até rimou, hein? Tô virando repentista aqui.
Vamos apresentando as lutas aqui, enquanto eu me ausento por alguns minutos para buscar o meu cachorro, o Pet Shop. Tá? Esse é o profissionalismo que Três Tapinhas entrega para vocês. Mas eu volto a tempo de participar do Campo Minado e do Tapinha de Despedida. Tá? Já fiz análise desse card sozinho ontem à noite. Para mim tá um lixo. Mas eu volto a tempo de apresentar a análise da luta principal do maior analista de lutas desse Brasil, que é o Barbie. Meloto, chega mais. Feitoria, então. Vamos lá, Barbie. Vamos eu e você aqui, começando pela primeira luta, que tem horário previsto para iniciar o card preliminar, né, às 19 horas, no horário de Brasília. Uma luta entre um estreante, né, que é o Demian Pinas, atleta do Suriname, vai estar estreando no evento contra o Wes Schultz. Outro estreante também, né? Ambos vindos do Contender Series aí. O que você tem a dizer sobre eles, Barbie? Quem que é o melhor nome aqui pra gente ficar ligado aqui? Eu acho que o cara que mais atrai atenção aqui é definitivamente o Pinas, 23 anos só de idade, um cara muito alto, longo para a categoria, bom trocador, grandes poderes de nocaute, extremamente atlético, extremamente dinâmico, e eu acho que ele está enfrentando aqui um confronto de estilos, né, porque o Wes Schultz é essencialmente um grappler com um ótimo repertório de finalizações, inclusive a finalização dele no Contender Series foi uma finalização raríssima, mas eu tô dando vantagem clara aqui pro Demian Pinas, sendo um cara mais rápido, sendo um cara mais forte, sendo um cara mais longo, que meio que já começa onde o jogo dele se desenvolve, né? O Schultz precisa fazer a queda acontecer. Eu não acredito que ele vai ter vida fácil nesse processo. O meu palpite tá indo no Demian Pinas. Pelo que eu vi aqui, o atleta de Suriname, né, é o favorito nas casas de apostas, pagando 1,40. E contra o Schultz já lutou contra oponentes que tem experiência no UFC e perdeu, né? No Contender Series ele perdeu pro Mansur Abdubalik, e na LFA o Schultz também perdeu para um atleta que chegou a lutar no UFC recentemente, aí, que é o Zaylan Budka. Então, um cara que já viu um certo teto para ele, né? Enquanto o Demian Pinas ainda não. Então vamos lá então para a próxima luta, que é entre o Eric Silva, e não é o brasileiro, esse é venezuelano, enfrentando o Francis Marshall, numa luta que o Marshall é super favorito nas casas de apostas, hein? É para tudo isso mesmo, Barbie? Eu acho que é, porque o curso da carreira do Eric Silva é uma coisa muito esquisita, né? Ele fez a luta dele no Contender Series, estreou em 2022, se eu não me engano, contra o TJ Brown, que já não está mais no evento, foi finalizado nessa luta, voltou 2 anos depois contra o Muhammad Naimov, perdeu por uma lesão na perna, acho que, tipo assim, a luta não tinha nem se desenvolvido muito bem, e acaba que é um confronto de estilos muito ruim pro Eric Silva, porque ele é mais wrestler, ele é mais um cara, ele é um cara grande, forte para a categoria, mas ele prefere mais conseguir trabalhar por cima, trabalhar seu ground and pound, pegar as costas, conseguir finalizações a partir dali, e o Marshall é essencialmente um wrestler, sabe? Ele tá vindo de uma derrota aí contra o Myron Santos por decisão dividida, que é uma derrota meio que universalmente considerada um péssimo resultado. A maior parte das pessoas pontuou essa luta para o Marshall, que inclusive chegou a conseguir knockdown durante dela, levou a melhor na trocação em alguns momentos. Eu acredito que o Marshall seja o melhor wrestler entre os dois, e isso por si só já meio que define a luta. Entre isso, outros fatores, a idade do Eric Silva voltando de uma lesão, o tempo de inatividade, também coloca o Marshall como o cara mais rápido, o cara mais dinâmico na trocação. Eu acho que é uma das lutas que, mesmo que não tenha um domínio extremamente amplo, é muito difícil enxergar um caminho para a vitória do Eric Silva, sabe? O que ele pode fazer aqui para vencer essa luta? Eu não acho que ele vence em pé, eu não acho que ele vence no chão, eu não acho que ele tem as melhores quedas, eu não acho que ele tenha mais cardio. Então, para mim, é difícil enxergar o caminho. É isso aí, o Eric Silva, ele perdeu pro TJ Brown, né, há 2, 3 anos, dentro do UFC, e o Francis Marshall agora recentemente perdeu pro Myron Santos, como você falou, né, numa luta muito equilibrada. Então, de certa forma, isso coloca os dois mesmo em patamares diferentes, né. Um perdeu pra um cara que nem tá mais no evento, e o outro perdeu numa luta recentemente muito equilibrada contra um cara que tá bem, né, que tá em alta no evento.
E a luta seguinte é entre a Sofia Montenegro, estreante argentina, e fazendo a primeira luta dela no evento, contra a Erneста Carecaite, duas atletas que vieram do Contender Series. Se eu não me engano, a Carecaite aí fez história numa luta muito, uma guerra que ela fez, né, recentemente, uma atleta que lutou no último evento do UFC, né? A Erneста Carecaite enfrentou uma atleta a Carly Judice. Aí, ó. Essa luta, pra quem não viu, em 2023 foi um espancamento, assim, dos dois lados, uma edição dividida que a Carecaite ganhou. E agora vai estar enfrentando a Sofia Montenegro, que também fez uma guerra contra a Geisla Chaves no Contender. Acho que as duas até foram contratadas, né? Ou seja, duas atletas com um retrospecto muito parecido e um estilo de jogo parecido também. Cara, eu acho que a gente vai ter uma grande luta aí, hein? Eu concordo com tudo que você falou aqui. A luta da Sofia Montenegro no Contender Series, ela perdeu a luta na trocação mesmo, no primeiro e no terceiro round. No segundo round, ela conseguiu um knockdown bem cedo, aí dominou por cima, sem grandes problemas, assim. Mas é isso, foi o que você falou. Ela foi contratada porque ela entregou uma lutaça. Do outro lado, aqui tá a Ernesto Caracas. Tipo assim, a gente viu a Carly Judice lutar na semana passada e eu tinha até comentado que a Carly Judice foi contratada por entregar performance, né? Mas a Carly Judice se desenvolveu muito bem. Ela é uma trocadora muito bacana, da mesma forma que eu considero a Kari Kite uma trocadora muito sólida. A derrota que ela teve no UFC foi para a Johnny Barbosa em uma luta que o problema foi o wrestling, não foi a trocação. Eu, honestamente, não sei se eu consideraria essa uma luta bem casada, não. Eu acho que a Kari Kite tem uma superioridade bem tranquila aqui em termos de trocação. Eu acho que ela vai impor seu volume, ela vai impor seu ritmo, e a não ser que ela tome muitas quedas, o que eu não considero uma coisa fácil de acontecer, eu imagino que ela leve uma vitória tranquila. Você contratar atletas perdendo as lutas no Contender Series por entregarem, na maior parte dos casos, não funciona. Porque é isso, o cara vai entrar no UFC, a maior parte dos atletas do Contender Series entra no UFC e descobre que eles estão meio fora do lugar deles, sabe? É tipo, o nível aqui é muito mais alto. Imagina os caras que perdem no Contender Series, sabe? Então é o caso da Sofia Montenegro, eu acho que aqui vai ser meio que um choque de realidade para ela. É isso aí. Vamos para a próxima, então. Douglas Silva de Andrade, brasileiro, aí aos 40 anos, vai estar fazendo mais uma luta no evento contra o Javier Reis, colombiano, que pelo que eu vi aqui, o colombiano é o favorito nas casas de apostas. Eu não lembro muito bem dele, Barbie. Tu lembra desse rapaz aí? Será que vai dar problemas mesmo pro brasileiro? Ele fez uma luta no Contender Series, foi quedado, se levantou com facilidade, dominou a luta na trocação, eventualmente brutalizando o adversário com uma tremenda joelhada. E tipo assim, mas, cara, o problema dessa luta aqui é que a gente não sabe o estado, né? A condição do Douglas, que tá aí voltando de quase 2 anos parado com 40 anos de idade. É muito difícil você querer dar favoritismo pra ele, mesmo que ele seja um lutador de alto nível. Tipo assim, o Douglas Silva, nas últimas performances que ele teve, ele não foi exatamente mal. Ele não foi mal contra o Mayo Jones, ele não foi mal contra o Cody Stamann, ele não foi mal nem contra o Said Nurmagomedov, que é um excelente lutador. Mas até mesmo essas lutas já foram anos atrás, sabe? Então, mesmo que o Javier Reis seja definitivamente um nível abaixo do que a gente viu normalmente o Douglas competindo, fica meio complicado você querer botar fé no brasileiro com essa idade contra um cara que tá aí vindo com tudo, bem mais novo, com um belo nocaute, estreando no UFC. Eu daria um pequeno favoritismo aqui pro Javier Reis, eu não tô colocando grande, como eu falei, isso vem muito do estado que o Douglas Silva aguenta lutar nesses tempos, na atualidade, e é muito difícil a gente fazer essa avaliação vindo desse tempo de inatividade, com essa idade, mas a perspectiva é que ele não volte tão bem, a suposição. A desaceleração ela é maior nessa parte aí da carreira, né? Porque é diferente o cara dos 30 para os 35 e dos 35 para os 40. Especialmente no peso galo, né? Sim, e o Douglas ele tá vivendo aquela fase do tipo síndrome do Massaranduba, assim, que o cara é duro, mas ele vai estar sempre perdendo por essa desvantagem física, que ele já não tem mais a idade para competir num nível igual aos seus oponentes. Então ele vai estar é uma pena, né? Esse cara não vai mais deslanchar no evento, né? Não vai mais disputar o cinturão. Nunca se imaginou isso, agora muito menos. Vamos lá então, próxima luta, Christian Quinones contra Chris Moutinho. Moutinho mais uma vez super zebra numa luta.
Ele que foi chamado pra lutar contra o Sean O'Malley, né, uma vez aí, era uma grande zebra naquela luta, e agora tá enfrentando o Christian Quiñones, permanece uma grande zebra também. Esse cara não vai ser favorito com ninguém nunca, Barbie? Eu acho muito improvável que ele seja favorito com alguém, porque não é só ele ser uma grande zebra nas lutas dele, mas também a forma que ele perde essas lutas, né? Ele perde justificando as cotações. Ele perde as lutas sendo absolutamente dominado, espancado, nocauteado com facilidade. Qualquer oponente que ele enfrente no UFC vai ser enormemente favorito contra ele, porque ele simplesmente não tem muita qualidade como lutador. É um cara que peca muito numa questão atlética e fundamentalmente defensiva. Um cara não consegue se defender adequadamente, se vale muito de queixo, e ele serviu de saco de pancadas do O'Malley, que é uma coisa que tirou anos de vida dele, né? Sejamos bem honestos. O Christian Quiñones, galera, o Christian Quiñones não tem nada demais. É um lutador extremamente medíocre, ele não faz nada extremamente bem, ele tem algumas quedas, ele tem um certo poder de nocaute, mas em geral, quando ele sobe um pouco o nível, ele perde, sabe? Ele perdeu pro Raoni, ele perdeu pro Kyung Ho Kang, mesmo que o Ho Kang eu não considero que seja grande coisa dentro da categoria, como eu falei, ele sobe o nível, ele perde. Mas isso aqui ele tá baixando muito o nível. Essa é uma luta pra mim fora do nível do evento. Não, até não diria nem leve, um favoritismo razoável aqui pro Christian Quiñones. Novamente, ele não é bom, mas ele tá lutando a nível regional. O coitado do Chris Moutinho, né? Porque onde está Kron Gracie quando a gente mais precisa dele, né? Pra alguém vencer uma luta. Uma pena. Que isso, o Kron Gracie daria uma surra no Moutinho. Eu sei que eu exagerei. Desculpa aí, cara. Eu não podia perder essa piada, né? Então, vou dar então o seu... Venceria em pé. Ele venceria em pé, Melo. Você não tá me entendendo. Darren Elkins, deixa eu ver aqui. Isso, Darren Elkins faria o Chris Moutinho parecer. Porra, alguém o cara tem que ganhar, né? Convenhamos. Não, mas tem muito lutador pior do que esse. Raniaya. E aí conseguiria uma vitória tranquila. Nem mais. Tá com 50 anos, cara, mas tudo bem, vamos lá. Sim, não tem erro não, só. Uma próxima luta. Uma sinalização, um estrangulamento no norte-sul ali pro Rani. Tá. Temos aqui o primeiro hater registrado na história de Chris Moutinho. Que isso, eu não tenho nada contra o Chris Moutinho, pelo contrário, eu tenho tanto a favor que eu quero que ele pare de lutar dentro do UFC, porque o cara só tá acumulando dano ali, sabe? E eu acho uma maldade com ele até. Tá bom, eu, honestamente, acho. Eu errei, é o fã do Chris Moutinho. Ailin Pérez contra Macy Chiasson. É Chiasson ou Chiasson? Nunca vou lembrar. Essa luta é duas ranqueadas do peso galo, né? Número 7 contra número 8. Eu tenho a impressão que a Ailin Pérez está sempre andando pro lado. Parece que ela não tá avançando. É impressão minha ou essa mulher estão atrasando a vida dela no UFC, Barbie? É interessante você falar isso, Melo, porque, tipo assim, não que eu discorde de você, especialmente pelo fato da Carol Rosa, da Ailin Pérez ter vencido a Carol Rosa na última luta. Para mim foi uma grande surpresa ela ter conseguido aquela vitória, mas conseguiu ali suas quedas, conseguiu seu controle no solo, trabalhou bem em chutes baixos, em geral não deixou a Carol se impor muito na luta, assim. Foi uma grande surpresa e eu imaginei que depois disso eles dariam meio que uma elevada nela, até porque ela faz um certo sucesso nas redes sociais, ela dança, ela se exibe, e pelo contrário, né, eles estão fazendo ela pegar uma oponente muito próxima disso em termos de ranking. Eu imaginei, ainda mais considerando que ela já venceu nessa sequência a Joseline Edwards, que lutou na semana passada e venceu, eu achei que eles iam querer acelerar ela um pouco mais. Eu concordo com você aqui. Simultaneamente, eu não acho que nenhuma dessas lutas ela mostrou uma disparidade enorme, técnica, que a gente fica pensando, essa aqui está pronta para o próximo nível, sabe? Até hoje eu olho as lutas da Ailin Pérez pensando, como que ela ganhou? Como que ela ganhou essa luta? É impossível ela ter ganhado, mas ela ganhou. Ela é mais wrestler do que tudo, e não é uma wrestler muito boa. Na trocação tem os seus pontos de bate, numa trocação bem mais ou menos, ela é melhor em termos de grappling, tá enfrentando aí a Kiason, que a Kiason, mesmo sendo ruim, ela é complicada de se lidar, né, é muito alta para a categoria,
muito longa, tem boas joelhadas, boas cotoveladas no clinch, inclusive é uma das poucas lutadoras que eu diria que trabalha bem por baixo, né? Ela tem pernas longas, tem uma boa guarda, tem bons chutes de baixo para cima, inclusive já conseguiu um nocaute com isso. E ela tem bons chutes frontais. O que eu não gosto muito na Macy, eu acho que ela entra com estratégias muito incorretas. Eu acho que essa luta, por exemplo, contra a Iana Santos, ela não conseguia parar de entrar no clinch com o adversário, um adversário que tinha muita vantagem no quesito. Ela também teve muito problema de interromper a movimentação da adversária, demorou muito tempo para entrar na luta. Terceiro round, ela conseguiu engatar mais e dominou tranquilamente aquele round, mas ali já era tarde demais, sabe? Eu aqui, honestamente, apostar na Eileen Pérez nessa luta é uma questão de estrela, é uma questão de momento, é uma questão de expectativas para o futuro, porque eu honestamente não acho que ela tenha o que é preciso aqui nesse casamento. Pode ser que ela consiga algumas quedas e consiga superioridade nesse quesito, porque ela vem me surpreendendo a respeito do wrestling dela, mas eu considero a Kiason uma lutadora melhor. Eu acho ela uma lutadora mais sólida, mais completa, com melhores armas. Então, meu palpite vai ficar com a Macy Kiason. Pra mim ficou bem claro, o UFC não tá querendo que a Alin, assim, prossiga nesse momento. Estão dando uma desacelerada nela mesma e eu não sei por quê. Porque ela tá com 5 vitórias seguidas, tá dando um passo pra trás, enfrentando uma lutadora que tá atrás dela no ranking, e ainda é uma lutadora dura, né, a Chiasson. Nas casas de apostas aqui, pelo que eu vi, a favorita, vamos ver, é a Pérez. Por outro lado, a gente sabe da dificuldade que ela pode ter nessa luta por conta do nível da Macy Chiasson. Vamos então para a última luta do card preliminar, brasileiro, que eu não lembro, confesso que eu não lembro dele, lutou no Contender aí, Ryan Gandra, enfrentando o José Daniel Medina, que tá fazendo hora extra no UFC, né, Barbie? Luta pro brasileiro vencer aqui e enfim, marcar o nome dele no evento, né? José Medina, o saco de pancadas do UFC, né? São 4 lutas, são 4 derrotas, as últimas 2 sendo por interrupção, uma delas por nocaute, a outra por finalização. Ele é colocado quando o UFC quer fazer um prospecto parecer bacana. O Ryan Gandra, é, cara, a questão aqui é uma disparidade de capacidade atlética, e eu sei que eu falo muito isso, mas nesse caso aqui eu acho que isso fica bem claro, porque o Ryan Gandler, você assiste a luta dele no Contender, não é que ele tenha mostrado muitas coisas, o que ele mostrou foi muita explosão, ele mostrou muita atividade, muito poder de nocaute, atacando consequências de soco até o adversário cair e despencar. E é meio que o que eu espero que aconteça nessa luta, né? Você está sendo colocado contra o saco de pancadas do UFC, é um cara que o que é bom nele é o queixo, é a capacidade de tolerar a pancada. E até isso. Aí, Barbie, mais um exemplo de um lutador que entra no UFC vindo de derrota, né? No Contender, que impressiona lá pelo guerreirismo. E tá aí, ó, 4 derrotas seguidas, incluindo essa derrota no Contender. Pois é. E todas elas foram derrotas, tipo, acachapantes. Ele não ganhou um segundo dessas lutas praticamente. O máximo foi essa luta contra o Zach Reese, que ele também não foi bem. Só que o Zach Reese é muito ruim e ainda assim dominou. O que eu espero aqui é realmente uma performance sem muita resistência do Ryan Gandler. O que pode acontecer é ele se cansar de bater, que é uma preocupação. Honestamente, é uma preocupação quando você coloca um cara que é grande, atlético, forte e rápido, como o Ryan Gandler, que gosta de colocar volume e buscar o nocaute rápido em cima dos adversários. Ele pode se cansar caso esse nocaute não venha, mas eu honestamente não acho que ele vai ter trabalho algum com o José Medina. Bom, maravilha. Chegamos agora, já estou de volta, meu cachorro de banho tomado, cheiroso. Chegamos agora no card principal desse evento, entenderam? Deu para entender porque eu tô chato? Olha esse card preliminar. Você acha que vai melhorar agora? Então vem. Meloto, que horas começa o card principal? E qual o horário da primeira luta do card principal, por favor? Bom, o card principal começa às 22 horas, o UFC mantendo o seu padrão aí na Paramount. E a primeira luta entre o Santiago Luna contra o Ángel Pacheco. E aqui, Barbie, temos um mexicano, prospect, né, uma promessa, que vai estar enfrentando mais um lutador que é uma grande zebra no evento, né, que é o Ángel Pacheco. É pra tudo isso, essa diferença aí, essa disparidade? Cara, Meloto, meu grande amigo Meloto,
Me pergunte qual foi a primeira coisa que Santiago Luna, o grande prospecto aí da luta, fez no UFC. Barbie, qual foi a primeira grande coisa que o Santiago Luna fez no UFC? Beloto, como você me perguntou, com tanta elegância e classe, eu vou te responder. A primeira coisa que ele fez foi tomar um knockdown. Foi literalmente a primeira coisa que aconteceu na luta dele foi ele tomar um gancho do Kang Lee e cair no chão. E aí eu vi, tipo assim, foi uma luta difícil. Eu acho que ele tem uma boa técnica de queda e ele conseguiu um nocaute ali com um gancho de esquerda, mas, cara, ele é muito vazado. Ele tava fazendo uma guerra ali de gancho de esquerda, tomando golpe para dar. Eventualmente machucou o adversário e partiu para cima, conseguiu o nocaute. Tipo, valorizo, não me entenda mal, eu valorizo, mas isso aqui eu já considero um prospecto da Temu, sabe? É, prospecto do AliExpress, sejamos honestos. Enquanto isso, mas do outro lado, Meloto. O Ângelo Pacheco fez duas lutas, bom, não duas lutas, ele fez uma luta no UFC e uma luta no Contender Series. Meloto, me pergunte, quantos golpes contabilizados o Ângelo Pacheco tomou nessas duas lutas? Barbie, quantos golpes contabilizados o Ângelo Pacheco, que é mais um nome que entrou no UFC aí, ó, perdendo a luta dele antes de entrar, tomou nessas duas lutas? Meloto, já que você é um cara tão bacana, um cara tão simpático, que eu nem sei como é que tá solteiro ainda, eu vou te responder. 344. Imagina só, foram 30 minutos de luta e esse cara tomou 344 golpes. Isso aqui é o exemplo mais claro do que eu estou te falando, Meluto. O cara foi contratado porque ele fez uma guerra no Contender, mas nesse caso não foi uma guerra, foi porque ele apanhou sem cair, né? Ele perdeu todos os rounds, ele perdeu a luta inteira. Claro que ele foi competitivo, estava sendo ativo o tempo todo, né? Mas entra no UFC, é óbvio que vai acontecer a mesma coisa. O que você tá esperando? O cara no Contender Series, a única coisa que ele consegue exibir é coração e queixo. É por isso que eu falo que, assim, é ruim para esse tipo de lutador ser contratado, porque o nível vai aumentar. Você perdeu a luta no Contender Series e o nível vai aumentar. Eu vou dizer assim que essa luta é pro Santiago Luna mostrar a que veio. E contra um cara duro. Brincar de tiro ao alvo aí. Honestamente, você se complicar contra um cara do nível do Ângelo Pacheco, é para você puxar as rédeas completamente. Eu acho que o UFC está sendo extremamente generoso com o Santiago Luna com esse casamento, porque é um cara que não apresenta nenhum risco se você é um atleta a nível de UFC. Se você tem qualquer capacidade atlética que não seja esvaziar seu tanque em 2 minutos. Se você tiver qualquer capacidade de manter o seu ritmo, o Ângelo Pacheco não é nenhum problema, cara. Nenhum. Ele não é rápido, ele não tem poder de nocaute. É um cara que se vale de durabilidade pura e simples, mas ele tá numa desvantagem contra qualquer atleta praticamente. Você coloca ele contra o Chris Moutinho, essa é uma luta dura. Honestamente, essa é uma luta achamos dura. um nome, hein? Achamos um nome, velho. Achamos um nome. Imagina, os dois perdem as lutas, esse pra mim é o casamento. Sendo bem honesto com você, o Ângelo Pacheco, eu gosto dele. Gosto muito, porque eu valorizo muito você ter coração, mas é ruim pra ele estar dentro do evento. Ele tá lutando contra caras que são muito fora do nível dele. Ele não deveria estar fazendo isso. Eu valorizo que ele vai ganhar seu dinheiro. Espero que ele consiga ter uma luta da noite aí, mas eu não acho que ele tem chances contra 99% dos atletas que já passaram no UFC. A gente tá vendo aí o UFC escolhendo não o nível, né? O UFC priorizando o show, de certa forma, o business, com lutadores guerreiros e tal. Mas é uma escolha bem questionável, né? Porque a gente quer ver os melhores. Se é pra ver lutas, guerras e tudo mais, o Jungle Fight aí tá aí pra isso, né? É Então, isso, mas é exatamente isso aquela questão que a gente estava falando na semana passada, que quando você quer priorizar o entretenimento, você não tá mais priorizando a qualidade dos lutadores. Se você quer ver lutas, quer ver guerras, quer ver lutas que entretém muito, você pode ir para qualquer evento, mas o UFC era para ser o evento com os melhores lutadores, e já não é mais. a impressão que dá é que essas lutas aí que estão acontecendo agora nesse evento são mismatches, né? E o UFC parece estar tá seguindo o caminho do Bellator. O Bellator fazia muito isso. Tu olhava os cards lá, olhava aqueles nomes que eles queriam promover
e geralmente estavam enfrentando alguém num nível bem abaixo, justamente para performar e impressionar ali e obter um highlight. Esse evento tá com essa cara. Lamento. Eu até entendo o UFC fazer isso, de contratar um cara que deu tudo de si no contender ali, foi uma guerra e tal. Às vezes merece mesmo o contrato. Mas, por outro lado, eu acho que eles estão, às vezes, superestimando o cara que venceu, como se o cara que venceu fosse de um nível muito alto. Eles já meio que suspeitam assim, pá, esse cara aqui mostrou um nível muito alto. Não é que o nível vai subir pro derrotado. Não, o nível talvez aqui, talvez esse vitorioso aqui vai ser um grande campeão um dia. E aí eles vão lá e contratam um derrotado também com essa perspectiva de que o derrotado perdeu para um futuro grande nome ali, né? Mas olha só o resultado aí, ó. Medina, esse rapaz aí agora, enfim, vários nomes aí, né, que estão no evento porque entraram perdendo. Então, é isso. Vamos para a próxima. Imanol Rodrigues. Aqui tá um nome que, dos mexicanos, eu acho que esse aqui a gente pode esperar alguma coisa diferente. Enfrentando o Kevin Borjas, também zebra, mais uma super zebra aqui, mais um super favoritismo para um mexicano. Mas esse Imanol aqui, eu acho que ele parece ser algo fora da curva aí entre os mexicanos, Barbie. Eu tô errado? Eu concordo plenamente com você e eu também acho que o nível do adversário é outro, né? Porque eu vim questionando aqui a maior parte desses adversários, José Medina, Ângelo Pacheco, Cris Moutinho, lutadores muito fracos. O Kevin Borjas, mesmo que ele não tenha o melhor cartel dentro do evento, ele não é um lutador fraco. Ele tem boas quedas, ele tem um boxe alinhado, ele tem bom volume. Ele não vai ser nenhum campeão mundial. Nunca vai ser top 5, assim, a não ser por um milagre. Não tem a capacidade técnica, não tem a defesa, mas é um cara duro, sabe? É um cara que você passar por ele mostra alguma coisa. E o Imanol Rodrigues, como você falou, eu acho que ele é meio ponto fora da curva. A performance dele no Contender Series, cara, foi muito boa. Um boxe extremamente alinhado, bom poder de nocaute, especialmente considerando que a gente tá falando de categoria dos moscas, sabe? E uma boa capacidade de terminar a luta. Ele conseguiu manter a pressão, conseguiu colocar fintas, trabalhar golpes de ângulos diferentes, trabalhar ganchos cruzados, trabalhar golpes retos em linha, ou golpes, sei lá como se diz, golpes curtos. Enfim, boa variedade de golpes, bom timing. Tenho muita expectativa em cima desse cara e eu acho que essa é uma luta boa pra ele, porque é um cara difícil de ser nocauteado, é um cara difícil de ser finalizado, é um cara difícil de ser controlado no geral. E é um cara que ele faz perguntas pro adversário. Tipo, ninguém ganha do Kevin Borjas sem ter um nível bom dentro do UFC, sabe? Eu acho que essa é uma luta bem bacana. Eu acho que o Imanol Rodrigues é o claro favorito. O meu palpite também tá nele. Inclusive, acho que ele vai mostrar muito a que veio aqui. Mas essa é uma luta, sabe? Eu não acho que essa é uma luta mal casada. Claro que se a gente for pensar em termos das possibilidades ou do que a gente viu de cada um dos lutadores, a gente fica pensando, pô, o Imanol poderia estar pegando um cara um pouco melhor, mas isso é chute, sabe? O cara tá vindo do Contender Series, você pegar um adversário do nível do Kevin Borjas, tá de ótimo tamanho. Eu acho que é uma... Eu vou acrescentar uma coisa, ele lutou no The Ultimate Fighter 33 e acabou tendo uma derrota lá pro Josef Morales, decisão dividida. Eu não lembro exatamente dessa luta como foi, mas provavelmente foi equilibrada, e o Morales é um cara que tá indo bem no evento, né? Já tem 2 vitórias aí depois de ter, acho que foi na final do TUF que ele perdeu. Enfim. Não, o Morales ganhou o Ultimate Fighter, ganhou inclusive do Kazak que lutou na semana passada. Ah, é verdade. Então, assim, ó, o Imanol Rodrigues, é bem verdade que ele tá invicto, mas ele tem essa mancha no cartel aí, cartel de exibição, né? Cartel, não vou dizer amador, porque a luta também não foi no MMA amador, mas não é no cartel profissional. Então, é um cara que a gente sabe o nível que ele pode entregar, e é bom que a gente tenha pelo menos uma certa paciência, porque ele, assim, ele já mostrou que também não é imbatível. Então é bom que ele avance degrau por degrau agora, né? E eu acho que o Kevin Borjas é um passo extremamente legítimo. É bem na medida certa para ele chegar, talvez impressionar, ou de repente ter uma luta dura, né? A gente vai saber agora. Bom, depois então, vamos ter mais uma luta entre mexicano contra um estrangeiro. No caso, o estrangeiro da vez é um brasileiro. Edgar Chaires, México, versus Felipe Bunes, Brasil. E aí, Barbie, mais uma luta entre um grande favorito e uma grande zebra, o mexicano, né, favorito.
O UFC realmente quer que os mexicanos se saiam bem nessa noite aí, né? Será que eles estão... eles estão, né? O México tá embaixo agora no evento. Tá precisando de novas estrelas, né? Mas o Edgar Chaires, não sei se ele é pra tanto também, não vai ser tudo isso, né? Mas o Felipe Bunes também, olha... É isso aí, eu acho que é uma luta com favoritismo bem na medida certa. E aí, Barbie, concorda? Eu concordo com você, acho que é um favoritismo na medida certa. Não acho nem que seja uma luta extremamente mal casada. Como você falou, não acho que o Charles vai ser grande coisa. Ele é um cara decente, ele é forte para a categoria, tem boas quedas, boas finalizações, mas todo mundo que é decente, que lutou com ele, tem algum, alguma possibilidade de chegar no alto nível, ganhou dele. E, em geral, ganhou dele tranquilamente. Assim, conseguiu quedar com facilidade, ou conseguiu mostrar muito mais boxe, mas é um cara duro, definitivamente é um cara duro, e toda vez que ele abaixou o nível, ele teve excelentes performances, e eu imagino que essa aqui vai ser mais uma. O Felipe Bunes é um cara que precisa muito fazer o jiu-jitsu acontecer, e na maior parte das lutas dele, isso não tem acontecido muito, sabe? E eu acho que o Edgar Chaires vai conseguir controlar os momentos da luta em pé, vai conseguir colocar a luta para baixo quando ele quiser, e vai conseguir anular o jogo de guarda que o Bunes traz. Apesar que eu não acho que seja o jogo ideal. Eu imagino que se a luta se manter em pé, vai ser o Edgar Chaires com seu melhor boxe, colocando combinações, trabalhando golpes no corpo, e vai levar a melhor em cima do Felipe. Felipe tem as suas chances, mas como você falou, eu acho que tem um favorito claro, e eu acho que é um favoritismo bem colocado. Muito bem, é isso aí. E depois nós temos, agora sim, um mexicano que se esperava, pelo menos, bastante dele, deu uma freada no hype aí com a última derrota. Estou falando do Daniel Zellhuber, né, um mexicano jovem aí, peso leve, o cara longo, esguio, só que vai estar enfrentando mais um cara experiente aí, né, ele ganhou desculpa, o Zellhuber perdeu para o Michael Johnson, né, na última luta, e agora vai estar enfrentando o King Green. E aí, Barbie, o favoritismo nas casas de apostas aqui tá grande pro mexicano. É questionável isso, né? Será que é pra tanto isso? Odd 1,20 aí, 4,80 aí até pro Bob Green. Sei não, hein? Muitíssimo questionável, meu querido amigo Igor Meloto. E eu gosto muito do Zellhuber, mas ele é um lutador que não tem bom senso estratégico. A luta dele contra o Michael Johnson foi um banho de água fria, né? Porque ele lutou contra o Esteban Ribovics, lutaça, decisão dividida, lutaça, uma das candidatas à luta do ano, pancadaria solta o tempo todo, knockdown. Os dois lados sentiram muitos. Antes disso, tinha feito a luta contra o Francisco Prado. Tava tendo performances excelentes, sabe? Um cara bem Muay Thai, bem chute para machucar, para quebrar o braço e bloquear, volume de golpes, trabalhando golpes no corpo também, boxeando quando aparece a ocasião. E aí entra essa luta contra o Michael Johnson, eu pensei, pô, ele tem um jogo bem bacana contra o Michael Johnson, mas só que ele não valorizou esse jogo, né? Ele não estava conseguindo colocar os contragolpes dele, ele não estava conseguindo trabalhar a maior envergadura que ele tinha, estava sendo atacado no corpo o tempo todo, sem conseguir reagir muito, tentou boxear demais contra um cara que tinha um boxe muito melhor do que o dele, inclusive a falta de precisão do Zellhuber nessa luta contra o Michael Johnson foi apavorante. E aí tá enfrentando aqui o King Green, e eu vou dizer que essa luta, o favoritismo do Zellhuber já tá muito descompensado, e o motivo disso é só que o King Green não está na melhor fase da carreira dele, né? Tá no auge da decadência aí, sejamos bem sinceros. Ele teve uma performance triste contra o Paddy Pimblett, foi exterminado pelo Maurice Ruff, e depois lutou contra o Lance Gibson Jr., e fez uma luta dura. E aí, tipo assim, eu vou ser sincero com você, minha luta não está fora da realidade que o King Green apareça e faça o Zellhuber parecer bobo, sabe? Entrando aí mais na curta distância com a movimentação de cabeça, tirando os golpes com o ombro, atacando com um boxe mais preciso, com maior volume, enquanto o Zellhuber tenta boxear, que é uma coisa que ele não faz exatamente bem. Ele se dá melhor quando ele tá da média para longa distância, trabalhando chutes. Eu gostaria que ele trabalhasse mais chutes frontais, como eu sempre falo aqui, eu gostaria que ele trabalhasse mais jabs, e se valesse do fato que ele é um monstro fisicamente para a categoria. O favoritismo dele aqui, para mim,
É porque o queixo que o King Green tá nessa fase da carreira já não é mais o mesmo. Ele tá enfrentando um monstro, um cara que bate muito pesado, que tem muito volume de golpes. Então, eu imagino aqui que só por esses fatores, o Zé Huber vai conseguir meio que sobrepujar o King Green. Vai conseguir mostrar, eu sou mais rápido, sou mais jovem, sou mais forte do que você. Em questão de disparidade técnica, eu não acho que ela existe. Eu espero muito que o Zé Huber tenha aprendido com a última derrota, porque ela foi triste de se ver. Se a gente tirar a questão física dessa luta, o King Green é o favorito. O problema é a questão física que tá pesando pro lado do Zé Huber, né? Então, Eu concordo com você plenamente aqui. é isso aí. Bom, a luta seguinte é o Common Event, Marlon Vera contra Davi, ou é Davi Martinez, não vou dizer David porque é mexicano. Temos aí agora uma luta de bom nível, né? O peso galo, dois top 10 da categoria, o Martinez aí vindo uma boa sequência de vitórias, tá impressionando, mas agora ele vai enfrentar um nome que, teoricamente, é o maior desafio da carreira dele, e é um cara duro ainda, né? Não tá decadente ainda, Marlon Vera. E aí, Barbie, o que você acha? Nas casas de apostas, o Martinez é o favorito, mais um mexicano aí favorito, ó, de 1,35. E o Marlon Vera, 3,35. É pra tudo isso mesmo, o mexicano? Esse aí, mais um fora da curva mesmo? Eu gosto muito do Davi Martinez, um dos meus garotos aqui, um cara que eu acho que tem muito potencial, independente de ganhar ou perder essa luta. A última luta dele contra o Rob Font foi uma performance incrível que ele teve, realmente. Acho que eu tinha até palpitado nele. Meus garotos, não sei, eu posso estar errado. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu que fui contra a maré nesse dia, eu achei que o Rob Font ia ganhar. Meloto nunca acerta, cara. Soldados, Meloto nunca acerta. Quem Mandem vê aqui pensa suas peças. que eu sou leigo, né? Que isso é verdade, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos aceitar a zoeira aí. Mandem suas preces para o pai Meloto, porque ele não acerta uma. Mas enfim, gosto muito do que o Davi entrega, porque ele tem uma base muito karateca em termos de movimentação, mas na hora de entrar para trocar socos, ele tem bons fundamentos de boxe, tem boa movimentação de cabeça e boas combinações. Eu gostei muito dessa luta contra o Rob Font, porque deu a impressão que ele deu uma arrefecida no segundo round e a maré estava mudando. E ele entrou no terceiro trabalhando com mais volume, entrando com ainda mais explosão para cima do adversário. Eu gostei muito do que ele fez. E tá enfrentando aqui o Marlon Vera, que sejamos honestos, o Marlon Vera perdeu o brilho que ele tinha antes, porque a questão do Marlon Vera era justamente começar um pouco devagar e subitamente ligar o motor, ir para cima do adversário com tudo, trabalhar clinch pesado, cotovelada, joelhada, conseguir quedas, ground and pound poderoso, chutes baixos na trocação, sabe? Grande volume de golpes, grande intensidade na luta. E é um Marlon Vera que não aparece mais, né? A gente viu essa última luta dele contra o Herman Zahabi, que foi extremamente frustrante, porque o Vera conseguiu dar um knockdown pesado com um jab, deixou o Zahabi levantar, e ficou ali 2 minutos com o Zahabi se recuperando, e o Zahabi se recuperou, porque o Vera não atacou ele, né? E por Deixou sinal, foi mais uma luta que eu errei, né? Eu fui de Vera no campo minado e o Vera, na hora de ir pra cima no último round ali, não. Tava com a, né? Meu Deus do céu. meu querido Meloto amaldiçoou. E sejamos bem honestos aqui. A decisão que o Vera teve contra o Pedrinho, 4 lutas atrás, já foi uma decisão questionável. Se ela tivesse ido para o outro lado, poderíamos estar com o Marlon Vera com 5 derrotas consecutivas, sabe? Ele sempre foi um cara que se valeu de um queixo muito duro e dessa capacidade de conseguir ligar o motor e aumentar o ritmo em cima do adversário. Conseguir trabalhar aí, encurtando a distância e causando muito dano. E essa capacidade sumiu. Ele se tornou um boxeador de média para longa distância, que é uma coisa que ele não faz bem. E eu vou ser bem sincero com você, se ele fizer esse jogo, ele vai tomar um cacete. O Martinez faz esse jogo muito melhor do que ele. É um cara que manipula melhor a distância, se movimenta melhor, é mais explosivo. O Vera precisa trabalhar aqui ritmo. Ele precisa enfeiar essa luta. Ele precisa colocar no clinch. Ele precisa puxar pescoço. Ele precisa tentar levar a luta para baixo. Porque o Martinez acabou de pegar o Rob Font e ele venceu mostrando muito essa capacidade de explosão, essa capacidade de estar fora da distância e subitamente estar dentro do adversário, trabalhando golpes. O meu palpite aqui tá indo no Davi Martinez.
Acaba sempre tendo ressalvas em lutas desse tipo, especialmente tratando do Marlon Vera. Entra muito no que eu falei do Michel Pereira na semana passada, que se fosse o Marlon Vera, que eu estou mais acostumado, seria um palpite muito mais duro de se colocar, mas ele entrando da forma que ele entrou na última, eu acho que ele vai ser dominado. Caramba, hein? 4 derrotas seguidas, se for o caso, pro Marlon Vera, corre risco até de demissão, hein? 5 derrotas nas últimas 6 lutas. Mas é isso. E chegamos na ADLP, análise da luta principal, em que Barbie descasca lutador por lutador e depois dá seu veredito. Começando por ele, Brandon Moreno. Brandon Moreno, ouso dizer, Barbie, não é mais o mesmo. Não é mais aquele brinquedo assassino. 6º no ranking peso mosca, um excelente lutador, bom em todas as áreas. Vai entrar com qual estratégia, o que o Brandon Moreno deveria fazer para vencer o Loner Kavanagh, que está pegando a luta meio de última hora aí, né? Não era para ser ele. Então o Brandon Moreno entra com um bom favoritismo. E qual a sua opinião sobre este Brandon Moreno que está entrando nessa luta nesse sábado, Barbie? Eu já vou dizer uma coisa aqui para que isso vai afetar toda a minha análise, que nessa altura do campeonato, o resultado da luta depende muito de quão mal o Brandon Moreno tá. Eu acho que esse é o fator de maior relevância na luta inteira, sejamos bem sinceros. Porque a performance que ele teve contra o Tyro, não que o Tyro seja ruim, de forma alguma, mas foi uma performance que o Moreno no seu auge, eu não acho que ele teria uma performance dessa, sabe? Mesmo em termos de trocação, eu achei que ele foi extremamente contido, ele não conseguiu colocar golpes, ele não conseguiu trabalhar seu jab, ele não conseguiu fazer quase nada. Aí foi quedado, deu as costas e foi imediatamente nocauteado, sabe? Eu acho que ele vem fazendo lutas muito mais duras do que o Moreno no seu auge poderia ter feito. E acho que ele retrocedeu em termos de qualidade técnica em pé, porque antes ele tinha um jab muito afiado e boas mãos direitas, trabalhando golpes no corpo também, trabalhando chutes baixos, queixo duríssimo, né? Suportando pressão de caras como Daiko, suportando pressão de caras como Pantoja, boa habilidade de trabalho no solo quando aparecia, boas quedas também, bom timing para cotoveladas, enfim, ele era um lutador muito completo. Eu ouso dizer que possivelmente o Moreno que a gente viu na segunda luta contra o Daiko é um dos melhores lutadores que a gente já viu na história da categoria, sabe? Naquela noite ele potencialmente poderia derrotar qualquer um, mas esse Moreno nunca mais aparece, sabe? É muito difícil você ter uma medida de como que ele vai entrar em cada luta, e recentemente ele vem entrando mal. Ele vem entrando não sendo capaz de impor o seu ritmo, não sendo capaz de colocar quedas nos adversários, de colocar seu jab, de colocar o volume de golpes que ele gosta tanto. E você vê que os fundamentos técnicos dele também declinaram. A mão direita dele agora é a coisa mais feia do mundo quando ele resolve lançar. Ele tá vencendo adversários que são um pouco fora do nível. Ele venceu o Amir Albazi, Steve Erceg, que são ótimos lutadores, mas não são mais tops de categoria. Quando ele enfrentou os caras realmente tops, Brandon Royval e Tatsuro Taira, ele perdeu, e ele perdeu, eu diria, até bem claramente ambas as lutas. É um excelente lutador ainda, mas o resultado dessa luta é quão mal o Moreno está nessa altura do campeonato. Sofreu aí o seu primeiro nocaute, eu sei que foi um nocaute técnico por golpes a partir de uma posição que ele não queria mexer, que ele não podia mexer, não conseguia se mexer, mas eu fico pensando no tanto que isso abala as estruturas dele, né? Já nessa fase da carreira, você perdeu uma luta que seria o seu caminho para o cinturão, caso você ganhasse. O que resta para você? O que o futuro reserva? Legal, Barbie. Do outro lado, a gente tem o 15º do ranking. Então temos aí uma luta principal de um UFC Fight Night no México, que é o Moreno em decadência contra o Loner Kavanagh, um ilustre desconhecido, 15º do ranking, substituindo o Asu Almabaev. No Common Event, né, que o Barbie já analisou aqui, um lutador que eu nem sei se está em decadência, porque eu não sei se tem como ele decair mais, que é o Marlon Vera. E daí, depois tem o King Green, que esse já está morto e enterrado. Só para vocês entenderem o nível deste evento. Tá? Essas são as estrelas do evento.
Ainda bem que o Manoto não vai estar lá, porque ele ia passar o facão na cabeça de todo mundo. O cara que odeia idoso. Loner Kavanagh não é idoso, Barbie. Tá na flor da idade. Apresente um pouco este lutador para os nossos tapetes e tapetas que não o conhecem. Loner Kavanagh, muito meu garoto, excelente trocador, ótimo chutador, muito atlético, muito forte, baixo pesado para essa categoria, tem bom boxe, tem boas combinações, bom jab, se movimenta decentemente. Acho que ele é um cara com imenso potencial na categoria, muito jovem também, tá aí com seus 26 anos, acho, 26, talvez 27, acho que 26, vou chutar aqui 26, enfim. Mas eu vou dizer que assim, a carreira dele no UFC tá sendo uma coisa mais atabalhoada do que eu esperava. Eu achei que ele teria menos problemas. E eu vou dizer que os problemas também não são uma coisa ruim, mas é ruim a forma que eles vêm acontecendo e a frequência que eles vêm acontecendo. Porque ele pegou aí o José Ochoa, acho o José Ochoa um lutador muito bom. E o Felipe dos Santos, o Lipe Detona, também acho um lutador muito bom. E o negócio é que são dois caras que é difícil você fazer lutas limpas, lutas seguras contra eles, né? E foi exatamente o caso do Kavanagh. Ele fez o que foi preciso para vencer, perdeu o round, mas conseguiu prevalecer ali nas lutas. Usou quedas contra o adversário que era mais suscetível a isso, controlou mais a distância contra o adversário que era mais suscetível a isso. Aí entrou essa luta contra o Charles Johnson e ele fez um primeiro round espetacular, sabe? A capacidade dele de combinar seus chutes com seus socos e trabalhar em combinação é incrível nessa categoria, é realmente incrível. O primeiro round dele foi maravilhoso, deu uma surra, e aí no segundo round, tomou um nocautaço. Ele tomou um nocautaço de uma forma muito clássica dele, que ele acha que ele tá fora do alcance do adversário, porque o método de defesa dele é correr para trás, que é muitos lutadores do UFC compartilham desse método, o Loner é mais um deles. Achou que ele estava fora do alcance, baixou as mãos, foi brutalizado por um golpe monstro. Mas eu vou dizer assim, que ele já estava perdendo esse round e potencialmente no caminho de tomar uma virada antes disso acontecer, porque já tinha perdido muito ímpeto nos golpes. Isso aqui é o meu maior problema com o Kavanagh nesse momento. Gosto muito dele, torço muito por ele, mas você ter problemas de cardio, ter problemas de manter o seu ritmo na categoria do peso mosca, bicho, é uma receita para desastre. É tipo você ser peso pesado e bater igual uma pluma. Você tem que compensar de tantas formas diferentes por essa deficiência, porque todo mundo na categoria dos moscas tem cardio para 3 rounds, todo mundo. Então você não tem, significa que você nunca está seguro, sabe? Você vai pegar os piores oponentes que o UFC pode te arranjar, mas ainda lutadores a nível de UFC, e talvez você passe o caminhão em cima deles, mas se não passar, será que eles vão te complicar aí nos rounds posteriores? Então, eu acho que essa é uma luta que vai tirar essa prova, né? O cara tá vindo de derrota e uma derrota que ele visivelmente sentiu um pouco a questão do ritmo, pegando um adversário que tá acostumado a fazer lutas longas em uma luta de 5 rounds. É vai ou racha. E Barbie, vai ir ou vai rachar pro Kavanagh? Quem vence essa luta? Qual o teu palpite? E de que maneira você arriscaria que ela vai acabar? O meu palpite aqui vai ser no Brandon Moreno por decisão. Acho que isso aqui é um passo maior do que a perna para o Kavanagh. Como eu falei, ele perdeu uma luta para o Charles Johnson, que não é exatamente um nocauteador. Perdeu nocauteado. Charles Johnson foi imediatamente ser nocauteado por um outro cara, né, o Alex Perez, que também não é um nocauteador, que assim, não tem grande relação, é só uma questão de situar onde que o Charles Johnson se posiciona na categoria, porque ele não é um futuro top, ele não é um futuro campeão, ele é um cara que vai sempre estar ali no meio da tabela, e você ser brutalizado por esse cara não é sinal muito bom, sabe? E aí ele tá subindo demais o nível. Eu valorizo o fato dele tá pegando essa oportunidade, mas ele tá subindo o nível e tem que contar muito com o Moreno estar no auge
no auge da decadência aqui, porque mesmo que o Kavanagh seja mais atlético, mais dinâmico, eu imagino que ele vai começar ganhando essa luta. Eu acho que ele não vai ter muita dificuldade de levar a melhor em cima do Moreno em termos de boxe, de conseguir causar dano com chutes, mas eu acho muito difícil que ele consiga causar um dano significativo para conseguir uma interrupção, e eu também acho muito complicado ver ele sustentando esse ritmo contra um cara que está acostumado a lutas de ritmo alto. O Moreno precisa estar muito deficiente em termos de cardio para perder essa luta. Foi uma coisa que a gente viu recentemente dele, mas contra caras que também estavam mais acostumados a impor um ritmo mais alto, sabe? Ele fez 5 rounds contra o Albazi e ele ganhou sem problemas. Ele fez 5 rounds contra o Esseg também. A luta que ele passou problemas em relação a isso foi contra o Brandon Royval, que coloca um volume muito desproporcional. Então, eu ainda acho que a questão aqui, a diferença de cardio, a falta de defesa do Kavanagh e a dependência dele em uma superioridade atlética, eu acho que são terríveis neste casamento em particular. Eu acho que fora um nocaute aí nos primeiros momentos, ou que ele consiga causar dano suficiente para que o Moreno não consiga voltar na luta de forma adequada, eu enxergo o Moreno ganhando espaço à medida que a luta vai transcorrendo e limitando a ofensiva do Kavanagh até o fim. Eu acredito que o Brandon Moreno vence essa luta por decisão, torcerei contra, mas esse é o meu palpite. Uma das coisas que eu pensei, né, é que quem tem problema de gás nesse evento no México aí, pode se dar mal mesmo, né, porque lá agora vai ser na altitude, então tá aí um elemento a mais, né, pra gente lembrar. E o Kavanagh, eu tenho a impressão que o Kavanagh, ele poderia ser um peso palha. O UFC tanto queria essa categoria em algum momento, né, o Dana White chegou a dizer que em breve teria, isso há 10 anos atrás. E nunca teve o peso palha masculino. Então eu tenho essa sensação aí, que tá aí um nome que poderia atuar no peso palha aí, se eles querem, né, colocar essa categoria em algum momento. Estão precisando de um inglês campeão, né, o Kavanagh é inglês. Mas é isso, e a outra coisa que eu ia comentar aí também, o Charles Johnson nocauteou também o Joshua Van, né? Então eu tenho essa esperança de que o Kavanagh, essa derrota que ele teve pro Charles Johnson, não diga tanto sobre ele, né? Porque até o atual campeão do peso mosca perdeu um nocauteado pro Charles Johnson. Eu ainda confio no Kavanagh ainda, futuramente. Eu acho que ele vai ser um grande nome da categoria. Por acaso, Kavanagh é uma zebrinha que vai aparecer um campo minado de um de vocês dois aí? Sim? Não? Campo minado. Campo minado. Bom, começando por onde sempre começamos, fazendo um recap do último campo minado, e olha o que aconteceu, hein? Rampazzo, eu, fui de Sergei Spivak vencendo Antidelia, pagando 2,10, cheque pro Rampazzo. Barbie foi de Sean Strickland, vencendo Anthony Hernandes, pagando 3,10, cheque pro Barbie. Meloto foi de Danig, vencendo Melk Israel Costa, o Melk, pagando 2,63, cheque, só que não! Quen, pro Micoloto. É brincadeira, mano. Ô, Meloto, vai se recuperar no campo minado ou não? Eu, quando acerto, o Barbie vai acerta também, e com uma cotação um ponto à frente da minha ainda, né? Tá uma tarefa árdua assumir o primeiro lugar. Barbie segue na liderança no placar parcial com 23,45. Rampazzo em segundo lugar com 18,11. E em terceiro lugar, bem atrás, Meloto com 11,81. Ainda dá. Eu quero propor uma coisa para vocês aqui no ar, ao vivo, mas é algo que não foi discutido em off. Aqui, isso os cavaleiros e donzelas têm que saber, que é a seguinte proposta para vocês dois. Vamos, neste campo minado, até o primeiro que fazer 50 ou mais? Não! Me dê meu dinheiro, seu sujo! Que é isso? Por que estamos mudando as regras agora? Você vai me dar meu dinheiro, seu malandro. Arregou? Topa ou não topa? Até 50. Eu faço uma contraproposta. Você me paga o dinheiro e a gente continua o mesmo placar. Você não venceu nada ainda, o que você tá falando?
Não vê que tu não venceu ninguém aqui ainda, Não rapaz. nada ainda, você tá louco? Ele Brasil, juntem os dois. Joga o dinheiro, cara. Não tem erro, não. Tu ainda vai terminar atrás de mim nisso aí, cara. Eu acredito, Meloto, eu acredito. Quem viver verá. Meloto Balboa. Vamos até 50, Barbie. Vai, mano. Você não é o cara? Você não é o Não. bichão? Não, eu sou um cara muito cauteloso. Não topou. Meloto, ele não Não. topou, ele fugiu. Tá Isso doido? aí é normal, né? Não é nenhuma Dinheiro que eu já tô contando esses dólares. Então vamos até 40. Bicho, só me dá o dinheiro, eu não vou mudar a regra Você não agora. ganhou nada, cara. Para de ser louco. Não, a gente já tá quase completando um ano. A gente pode fazer isso na próxima, mas agora não. Não, mas 40 é rápido. Faltam 17, 16 para você. Vamos Que até 40. rápido, porque demorou um ano pra eu juntar isso aqui, só. Não, 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 não. Então a gente vai continuar aqui. Eu quis colocar um ponto final. A gente vai continuar aqui, então, forever. Então segue. E Forever, o quê? É um ano. Quando foi que a gente começou? Quando foi que a gente começou? Eu não sei. Olha. Vamos ao pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná. O Barbie arregou mais uma vez nesse podcast, hein? Mas não vai dar os palpites pro próximo evento? Tá querendo imitar a galinha? É verdade, os palpites. Barbie, você é o primeiro. Seguindo o ritmo de apostar contra a minha torcida, porque deu muito certo, eu tô indo aqui de Marlon Vera vencendo Davi Martinez pagando 3,10, que é inclusive o mesmo valor que o Strickland estava pagando. Bom, eu sou o segundo. E eu estou indo de Bob Green vencendo o Zé Huber pagando 4,50. Acho que vai acontecer? Acho que não, mas essa odd fica sedutora. Vai lá, Meló. Bom, eu estou indo de José Medina, né? O José Daniel Medina vencendo o Ryan Gandra. Tá pagando 5,50. E assim, gente, eu não conheço muito bem esse brasileiro. Vai que é um Rafael Cerqueira 2.0 da vida aí, né? Então tá certo que o Medina perdeu 4 seguidas, mas sei lá. Talvez algo diferente aconteça nesse evento. Na última luta, o Dan Ige perdeu nocauteado. Nunca tinha sido nocauteado na carreira. Agora vai ser a vez do Medina também fazer algo que nunca fez, né? Que é vencer uma luta. Vamos lá. Vocês entenderam por que o Meloto está em último lugar? O raciocínio, como é que funciona? Agora sim. Agora vamos onde o Meloto brilha. Pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná, apesar que já começo com o placar. Teve virada na edição passada. 11 acertos para Meloto, 13 erros para Meloto. Meloto tá preparado aí, cara? Tô, vamos que vamos. Não deu tempo de estudar nem nada. E que estudar o quê? Tá tudo aqui, ó. Tá na mente. Então vai, mão pro alto. Mão pro alto. Começo eu. Luta principal, Meloto, do UFC 101. BJ Penn e Kenny Florian. Acertou, Barbie? Como evento, Anderson Silva e Forrest Griffin. Que isso, bicho, eu não consegui nem... Ele acertou demais, inclusive. Eu não consegui nem abrir o negócio até. Mata Leão do BJ Penn. Não precisa ficar se exibindo, não, tá? Eu quero... Vai lá, Barbie. Ok. Meloto. Luta principal do UFC 98. Rasha Evans e Lyoto Machida. Calma, desgraçado. Tá indo muito rápido. Evans e Machida. Ponto pra ele. Eu já tô... Empatou. Tá 13 acertos e 13 erros. Vamos pro desempate agora. Eu tô achando que isso vai ser desastre pra gente, Rampa. Eu tô achando que hoje o bicho... Eu me arrependi da escolha aqui. Luta principal do UFC 102. $102 foi Minotauro contra o Randy Couture. Certíssimo. Explica aí, Melo, quais são as mnemônicas aí? Tipo, porque o que você pensa pra lembrar? Porque você para um instante, aí você lembra. Qual que é o que você... É que eu poderia confundir o adversário, mas eu sabia que o Randy Couture tinha lutado nesse evento. Eu quase falei Brandon Vera, mas não. Nossa senhora. Meloto.
Meloto, luta principal, UFC 97. 97. Peguei ele. Ai, pô, agora. E, pô, e foi na mesma época ali, né? Vocês estão falando do evento da mesma época. Malandragem. Tá. Foi Anderson Silva e Thales Leites. Filho da mãe! Como que ele fez isso, compadre? Ele acertou bem. acertou mesmo. Shogun lutou contra o Chuck Liddell nesse evento aí, hein? 115 a 113. Última rodada aqui dessa. Vamos ver se a gente consegue. Dá para empatar com ele de novo, porque por enquanto estamos tomando uma lavada. Luta principal do UFC 103. Eu peguei o 101, o 102 e o 103. Ai, meu Deus. Caramba. Pegou ele. Pegou ele. Mostrou Vai quem é que manda. Não vai ser hoje que ele vai gabaritar. Pô, 103. Foi. Ah, essa foi difícil. 5, 4, 3, Não vou Dois. dar lanche. 1. Vai chutar ou não? Vou chutar. Vou chutar. Putz, cara, né? Mas nem pra chutar eu tô lembrando. Perdeu. perdi. Rolou demais. Perdeu. Nem chutar, chutou. Vitor Belfort e Rich Franklin. Putz, cara. Ai. Crocop lutou contra o Cigano nesse evento. Vai lá, Barbie. Meloto, luta principal do UFC 96. Atenção, tá 15 acertos e 14 erros. Se o Meloto acerta essa, ele virou o jogo e abre 2. Se ele errar essa, vai para a próxima edição com tudo empatado. 96. Cara, 96. Ah, não acredito, cara. Deu um branco em mim agora, velho. Matamos ele. Incrível, cara. Pode falar, Barbie. Arregou. Não vai nem chutar. Eu acho que eu vou chutar sim, cara. Então não é acha, você chuta, então. É que eu não queria errar, né? Se eu chutar, talvez eu erre. Mas você não tem todo o tempo do mundo. Mas é só eu cortar o vídeo. Ah, não, eu sei que não dá, né? Mas enfim. Cara, esse 96 foi o Rampage contra. Pô. Jardine. Acho que eu errei. Nossa, Como ele fez isso? Eu acho que eu errei. fez isso, Eu acertei? Eu acertei? que nojo. Caraca, velho. Eu acertei, velho. Eu acertei. Pô, eu lembrava que o Rampage tinha lutado por ali, por aquela época. Mano, eu juro que assim, a impressão que eu tive é que o Minuto falou assim, cara, Rampage... Pô, eu tava com o Force Griffin na cabeça. Eu tava... Deixa eu falar. Rampage com... aí ele olhou pro lado, viu o jardim da casa dele. Ele falou, Jardine. Jardim. Mano, na hora que ele falou Rampage, eu tava. Não é possível. Deus Não. não é assim. O mundo não funciona dessa forma. Cara, foi uma façanha mesmo, velho. Porque eu não tinha convicção e eu falei o nome que vinha na cabeça sem nem lembrar direito de como o cara era. O Barbie saiu correndo aqui. Isso, bicho, não é possível. Não é possível que o cara me meteu essa. 116 acertos contra 114 erros. Meruto virou o jogo, trouxe de novo a responsa pra gente, Barbie. E bora empacotar mais essa edição de 3 tapinhas, começando pelo tapinha de despedida. Começo eu desta vez. Meu tapinha vai na cara? Não. Né? O Barbie arregou
programa inteiro deixou eu arregar uma vez. Meu tapinha vai nas costas Arregou. de Sean Strickland, um lutador que eu desprezo, que eu menosprezo. Eu não gosto do que ele fala quando ele não tá lutando. Eu não gosto do que ele faz quando ele está lutando. Eu não gosto dele como pessoa. Eu não gosto dele como lutador. Mas ele calou minha boca. Ele calou minha boca. Eu previ, um tempo atrás, o declínio e o ocaso de Sean Strickland. E ele contradisse a minha previsão. Eu não esperava ele vencer da forma como venceu o Anthony Hernandes, e este animal está de novo na cara do grupo, uma disputa de cinturão. É inacreditável. É que nem aqueles monstros que você corta a cabeça e nasce outra. Se você joga bomba nele, em vez de ele ficar mais forte com as bombas. Isso é Sean Strickland, e eu preciso dar o braço a torcer, porque, cara, eu li errado esse lutador a carreira inteira dele. Carreira inteira, faço a minha culpa aqui, tapa na minha cara. Vai lá, Barbie, você. Bom, o meu tapa vai na cara aqui, e o meu tapa vai na cara muito É até difícil eu falar um alvo específico. Eu acho que eu vou colocar o meu alvo mais especificamente no Chimaev, ok? Porque o Chimaev, ok, vamos falar sério aqui. Vamos olhar olho no olho. Porque o Chimaev anda flertando muito com a ideia de subir de categoria para a divisão dos meio pesados. E eu vejo muita gente falando, nossa, porque o Poatan deveria lutar com o Chimaev, porque o Poatan subiu para os pesados para fugir do Chimaev. Mas, galera, isso não deveria nem ser cogitado. Tipo, até o Poatan subir para os meio pesados é uma coisa que, assim, a gente entende, mas, assim, a gente entende para os parâmetros atuais. O Chimaev subir de categoria para os meio pesados sendo campeão, tipo, quão mais a gente tá querendo desvalorizar esses títulos, né? Porque tem o cinturão dos pesos pesados. Vocês têm noção do tanto que o cinturão dos pesos pesados está desvalorizado? Vocês têm noção que a gente provavelmente vai ter o quarto campeão que vai sair de uma luta sem disputar com o campeão anterior? O Ngannou saiu do UFC, a gente teve o John Jones. O John Jones saiu do UFC, a gente teve o Aspinall. O Aspinall saiu do UFC, a gente vai ter o Gane ou o Poatan, ou seja lá quem for. Isso aqui é o que desvaloriza um cinturão. É o fato de você não ganhar do campeão anterior. Você ganha o cinturão porque você é melhor que um outro cara ali do top 5. E o Chimaev, galera, o Chimaev fez 4 lutas na divisão dos médios. No total. Isso aqui contando com aquela primeira luta que ele fez anos atrás contra o Geraldo Mirchaesh. Ele fez a luta dele contra o Usman, ele fez a luta dele contra o Whittaker e ele fez a luta dele contra o Drix. Eu tô esquecendo de alguma? Eu acho que não. Tô esquecendo? Acho que não. Cara, são muitas poucas lutas para o cara que é campeão falar, vou subir de categoria. E eu, honestamente, acho que o UFC tem que começar a impedir mais isso. Todo mundo tá querendo conquistar o cinturão e subir de categoria. Ah, o corte de peso tá me matando. Quem sabe? Quem sabe não é ideal para você ficar numa categoria que o corte de peso esteja se matando desde o início. Por que você quer cortar até a alma para querer pegar o cinturão e imediatamente falar, vou largar? Sabe, eu acho que esse tipo de coisa desvaloriza o cinturão, desvaloriza o que é ser um campeão mundial. Porque aí quem vai ser o campeão mundial dos meio pesados agora que o Poatan tá subindo, já vai ser um campeão mundial que não venceu o Poatan. Quem vai ser o campeão mundial dos médios vai ser um campeão mundial que não venceu o Chimaev. Da mesma forma que quem vai ser campeão dos pesados provavelmente vai ser um campeão mundial que não venceu o Aspinall. E o Aspinall também não venceu o Jones. E o Jones também não venceu o Ngannou. Tá vendo como que todos os cinturões estão se desvalorizando através das questões de subir de categoria sem pensar 2 vezes, e o UFC tá valorizando demais isso. Ah, sobe, vira duplo campeão, é isso que a gente quer ver. Honestamente, sendo bem egoísta, não é isso que eu quero ver. Tapa na cara. Ok, tapa na cara dado. Sua vez, Meloto. E aí? Vai de tapa na cara ou nas costas? Eu tenho muitos tapas para dar, nas costas, na cara, mas eu vou escolher um deles, que eu acho que é o principal nessa semana, porque é uma grande luta no mundo dos esportes de combate. Eu sei que a gente trata aqui muito de MMA, mas tem relação com o MMA também, que é um tapa nas costas da Netflix. Arregou. Olha aí, Netflix, como assim? Sim, na Netflix, porque a Netflix não conseguiu fechar um acordo com o UFC, né, para transmitir os eventos do UFC, acabou perdendo para a Paramount essa disputa, ou seja, por pouco, o UFC não foi parar na Netflix.
Só que a Netflix não desistiu dos esportes de combate, ela continua investindo, vai investir fortissimamente nisso, e eu quero saudar aqui essa escolha, é sempre bom, né? Pô, uma grande mídia envolvida com esporte, trazendo mais fãs, mais audiência, os lutadores recebendo grana aí, e ela anunciou aí, todos os envolvidos com a história anunciaram a revanche. Eu sei que é boxe, mas é a luta entre o Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao. É a segunda edição do evento que eles vão realizar, porque o primeiro aí sim vai ter a luta de MMA, que é entre a Gina contra a Ronda, fora outras lutas no card, né? O Cigano provavelmente vai atuar. Quase que fizeram uma luta entre o Cigano e o Malhadinho. Eu até agora não entendi o porquê que o Malhadinho não aceitou essa oportunidade. E quero saudar aqui isso. A Netflix aí, obviamente não vai rivalizar com o UFC e tal, assim, acho difícil, né? Ter alguma coisa nesse sentido, talvez um evento que outro ali na mesma noite rouba um pouco de audiência, mas é isso. Meus parabéns aí a todos os envolvidos, que provavelmente teremos grandes lutas aí ao longo dos próximos anos, promovida na Netflix, e outros lutadores que vão acabar sendo beneficiados por isso, porque não vai ser só uma luta principal que vai chamar atenção, provavelmente vai ter outras lutas no card ali, sempre com lutadores e lutas que vão ter visibilidade também por conta dessa grande luta que sempre vai ter na luta principal. Muito bem, Brutamontes, Desdonzeladas, obrigado pela presença mais uma vez. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda a gente a ganhar mais views, mais inscritos. Você já está inscrito no canal, isso é tão importante pra gente. Chegou até aqui, não está inscrito, aí não dá para entender. Aí não dá. Faz inscrição, dá essa moral mesmo. Mande esse podcast para alguém que gosta de MMA ou que pode vir a gostar, e nós nos vemos na quinta-feira que vem. Lembrando que vem novidades por aí, hein? Presta, filhas!